Muito bom dia, seja bem-vindo ao nosso Reflexão e Vida dessa quarta-feira. Estamos aqui para mais uma vez compartilhar a poderosa e preciosa palavra de Deus. Essa palavra que é viva e eficaz e mais cortante do que qualquer espada de dois gumes, capaz de penetrar a divisão entre alma e espírito, juntas e medulas, e discernir os pensamentos e intenções do coração. De segunda a sexta-feira, 6h57 da manhã, nós estamos trazendo para você uma mensagem de fé e esperança. Uma mensagem que fala do amor, do cuidado, da bênção e de tudo quanto Deus tem feito e pode fazer em nossa vida. Por isso eu convido você que ainda não está inscrito a se inscrever aqui no nosso canal, a clicar aí no sininho das notificações para que você seja notificado sempre que houver um conteúdo novo. E também curtir esse vídeo para que o YouTube entenda que é um conteúdo relevante e possa torná-lo visível a mais pessoas. E uma coisa que é importantíssima é você compartilhar o link desse programa aí nas suas redes sociais. Compartilha no status do seu WhatsApp, compartilha nos grupos que você participa, envia aí para uns 10 contatos no privado, convidando essas pessoas para ouvir a palavra do Senhor nesta manhã. Quando nós começamos o nosso dia buscando a direção de Deus, o dia se torna muito melhor. Não significa dizer que não teremos problemas, mas significa dizer que diante dos problemas nós teremos a sabedoria vinda de Deus para lidar com cada um deles, tá bom? E olha, uma coisa que me deixa muito feliz é saber que cada dia nós estamos indo mais longe com a palavra de Deus. Estamos chegando a lugares cada vez mais distantes, levando a mensagem de esperança, a mensagem de fé que vem através da palavra de Deus. Por isso, se você ainda não compartilhou, compartilhe aí nas suas redes sociais para que nós possamos alcançar ainda mais pessoas, tá bom? Vamos para a nossa reflexão de hoje. Hoje nós vamos refletir no Salmo de número 101. Salmo de número 101, é sobre ele que eu quero refletir com você nesta manhã. Se você puder abrir ou acessar aí a sua Bíblia, você pode fazê-lo, senão você pode acompanhar a leitura deste salmo, tá bom? Salmo de número 101 nos diz assim, é um salmo de Davi e diz assim: cantarei a respeito da bondade e da justiça. A ti, Senhor, cantarei. Quero com sabedoria refletir no caminho da perfeição. Quando virás ao meu encontro? Em minha casa andarei com sinceridade de coração. Não porei coisa injusta diante dos meus olhos. Detesto a conduta dos que se desviam. Nada disso se pegará em mim. Longe de mim o coração perverso. Não quero conhecer o mal. Ao que às escondidas calunia o próximo, a esse destruirei. O que tem olhar arrogante e o coração orgulhoso, não o suportarei. Os meus olhos procurarão os fiéis da terra, para que morem comigo. O que anda em reto caminho, esse me servirá. Não ficará em minha casa o que usa de fraude, o que fala mentiras, não permanecerá diante dos meus olhos. Manhã após manhã destruirei todos os ímpios da terra para limpar a cidade do Senhor dos que praticam a iniquidade. Que salmo importante, né? Salmo que traz lições preciosas para a nossa vida a partir da palavra de Deus. E nós podemos observar nesse salmo algumas lições. Nós vamos fazer alguns destaques. Veja que já no versículo 1 ele diz assim: cantarei a respeito da bondade e da justiça. A ti, Senhor, cantarei. Olha, duas coisas sobre as quais nós devemos falar: acerca da bondade e acerca da justiça de Deus. Deus é bom, e porque Ele é bom, Ele tem nos abençoado, Ele tem cuidado de nós, Ele tem suprido as nossas necessidades, Ele tem nos dado todas as manhãs uma nova chance, uma nova oportunidade de fazer aquilo que agrada a Ele. Então, a bondade faz parte do caráter de Deus, é uma característica de Deus, Ele é bom.
A outra coisa, a outra característica é a justiça. Deus é justo, e porque ele é justo, ele não tem dois pesos e duas medidas. Ele não tem filhos preferidos. Ele não prefere a um em detrimento do outro. Não, todos nós somos tratados por Deus com amor, com justiça, e ele espera de nós que vivamos em santidade, vivamos comprometidos com a vontade dele, com a palavra dele. Então, porque Deus é bom, ele tem nos abençoado. Porque ele é justo, nós precisamos viver uma vida íntegra, uma vida correta, uma vida que agrada ao Senhor. Tem pessoas que infelizmente acham que pelo fato de Deus ser bom, ele vai estar o tempo todo nos perdoando, vai estar o tempo todo nos dando uma nova chance. E embora ele seja realmente um Deus perdoador e um Deus que nos dá uma nova chance, mas isso não significa que a gente vai ficar brincando com o pecado. Ou a gente vai olhar para o pecado como algo normal, algo natural. Não. Nós temos que olhar para o pecado na vida de quem realmente teme a Deus deve ser um acidente e não algo corriqueiro. Entendeu? Então essa é a grande verdade. Nós temos que falar, temos que cantar, temos que celebrar, temos que testemunhar, temos que proclamar acerca da bondade e da justiça de Deus. Observe que no versículo 2, ele diz assim: quero com sabedoria refletir no caminho da perfeição. Quando virás ao meu encontro? Em minha casa andarei com sinceridade de coração. Olha quanta coisa preciosa nós aprendemos nesse versículo de número 2. Quero com sabedoria refletir no caminho da perfeição. A sabedoria é algo extremamente necessário para todo aquele que deseja viver uma vida que agrada a Deus. E o princípio da sabedoria é o temor do Senhor. O temor do Senhor é o princípio da sabedoria. A gente revela e testifica da sabedoria quando nós temos o temor de Deus em nosso coração. O que vai nos levar a adquirir a sabedoria é a presença de Deus, é o temor de Deus em nosso coração. O apóstolo Tiago, inclusive, ele diz: olha, se alguém tem falta de sabedoria, peça a Deus, que a todos dá com liberalidade. Então, a sabedoria vem de Deus. Então, se nós queremos realmente ter sabedoria de como agir, de como nos portar, de como viver uma vida que agrada a Deus, é necessário buscar no próprio Deus essa sabedoria. A sabedoria vai além do conhecimento, a sabedoria vai além da inteligência. A inteligência é o que nós conhecemos acerca das coisas, e a sabedoria é o que nós fazemos com esse conhecimento. É o que nós fazemos. Veja, há pessoas que são extremamente inteligentes e conhecem muito da Bíblia, mas a sabedoria, ela se percebe quando a pessoa, ao conhecer a palavra, aplica a palavra, vive de acordo com a palavra de Deus. Inteligência é saber o que fazer. Sabedoria é fazer o que tem que ser feito. Inteligência é conhecer o caminho. Sabedoria é trilhar o caminho que Deus quer que nós sigamos. Então, é preciso ter esse discernimento, né? Entender que a sabedoria vem de Deus e por isso nós temos que buscar em Deus essa sabedoria. E nós adquirimos a sabedoria à medida que nós meditamos na palavra, estudamos a palavra, nos alimentamos da palavra de Deus, porque é a palavra de Deus que nos torna sábios. Através da palavra, Deus nos revela quem Ele é, quem nós somos e quem Ele quer que nós sejamos. Então, é fundamental termos um relacionamento com a palavra de Deus. Não há como ser sábio sem ter conhecimento da palavra de Deus. Outra coisa que ele coloca aqui é o desejo que ele tinha de estar com o Senhor. Por isso ele diz: quando virás ao meu encontro. E aqui ele nos ensina algo muito importante. Nós buscamos a Deus, nós clamamos a Deus, nós recorremos a Deus, invocamos o Senhor, mas tudo isso só é possível porque o próprio Deus se revela a nós. Tudo isso só é possível porque Deus dá o primeiro passo de se revelar e de se tornar acessível.
Deus está acessível a nós. Deus se revela a nós por meio da sua palavra. E Deus nos faz perceber a sua vontade por meio da palavra, por meio da oração, por meio do relacionamento com Ele. Então nós precisamos ter esse desejo de estar na presença do Senhor. Nós precisamos buscar conhecer o Senhor através da palavra do Senhor, através da oração, através desse relacionamento com Deus. E aí ele diz mais: em minha casa andarei com sinceridade de coração. Em minha casa andarei com sinceridade de coração. Olha, se tem um lugar onde as pessoas nos conhecem como realmente somos, é dentro da nossa casa, não é? Porque dentro da nossa casa não dá para usar máscaras por muito tempo. Logo as máscaras caem. Logo as máscaras caem. Então, nós temos que ser sinceros. Quando as coisas não estão bem, quando estamos nos sentindo fracos, quando não estamos conseguindo dar conta das coisas, nós precisamos, com sinceridade, buscar ajuda. Buscar ajuda do nosso cônjuge, buscar ajuda dos nossos irmãos, nossos pais, buscar ajuda de pessoas que possam nos fortalecer e nos ajudar nessa caminhada. Andar com sinceridade de coração é ser transparente, é ser íntegro, é ser verdadeiro. Não precisa fingir que está bem quando não está. Não precisa fingir uma santidade que não é realidade. Não precisa fingir um compromisso que não é verdadeiro. Nós precisamos agir com sinceridade dentro da nossa casa. Até porque, às vezes, nós percebemos o seguinte: tem pessoas que tentam passar uma imagem de perfeição e de santidade que não correspondem com a realidade, e às vezes aqueles que estão ao redor se sentem até indignos de buscar a Deus e de querer servir a Deus, porque dizem: não, se o meu pai, a minha mãe, o meu irmão, o fulano de tal é tão santo, é tão perfeito, é tão puro, eu não consigo chegar àquele patamar, eu não consigo ser como ele. A ideia não é essa. A ideia não é essa. Uma coisa que eu acho fantástico na Bíblia, inclusive ontem estava comentando sobre isso, é o fato de que a Bíblia não esconde as mazelas do ser humano, não esconde as fragilidades, as imperfeições, os problemas, os pecados, não esconde. E a gente vê muito isso, né, nos homens citados na Bíblia, nos homens e mulheres citados na Bíblia, e os salmos são maravilhosos, porque os salmos revelam o ser humano exatamente como ele é. Os salmos revelam o ser humano exatamente como ele é. Então nós precisamos agir com essa sinceridade. Não é? Não adianta tentar passar uma ideia de perfeição quando não somos perfeitos. Não adianta passar uma ideia de santidade quando não estamos vivendo essa santidade. É preciso ser sincero ao ponto de dizer: olha, eu não estou conseguindo, eu preciso de ajuda. Me ajuda a viver de acordo à vontade de Deus. Me ajuda a viver de acordo à palavra de Deus, porque eu não estou dando conta. E é essa sinceridade que vai nos levar à busca cada vez maior pela presença de Deus, pelo conhecimento da palavra de Deus e pela comunhão com os irmãos, pela comunhão com aqueles que o Senhor levanta para ser bênção nas nossas vidas. Então, nós temos que andar com sinceridade de coração. Os nossos lábios precisam proclamar a verdade de um coração reto, de um coração íntegro e de um coração temente ao Senhor. Nós não podemos verbalizar belos discursos e o coração está distante de Deus. O coração precisa estar conectado com Deus para que as palavras que saem pela nossa boca sejam palavras verdadeiras e que glorifiquem a Deus. Versículo 3 ele diz: não porei coisa injusta diante dos meus olhos. Não porei coisa injusta diante dos meus olhos. Eu quero perguntar a você nessa manhã: o que é que você tem colocado diante dos seus olhos? Para onde você tem olhado? Porque aquilo que a gente vê influencia muito na nossa vida. Influencia muito, até um ditado que diz que o que os olhos não veem, o coração não sente, né? Então, às vezes, é justamente o fato de olharmos para o que não deveríamos olhar. Um exemplo muito claro disso é quando Davi, tendo seus soldados na guerra, ele está passeando pelo seu palácio e ele olha e vê lá Batseba tomando banho. E aí ele vê o que não deveria ver.
e por isso faz o que não deveria fazer. Um dos nossos grandes problemas é exatamente ver o que não deveríamos ver, olhar para onde não deveríamos olhar. Colocar os nossos olhos naquilo em que não deveríamos colocar os nossos olhos. Então, nós precisamos ter muito cuidado com o que nós estamos vendo, com o que nós estamos alimentando a nossa mente. Porque aquilo que a gente vê reflete na nossa mente. Então, a gente olha e a nossa mente trabalha em cima daquilo que a gente está vendo. Então, não coloque coisa injusta, não coloque diante dos seus olhos aquilo que não agrada ao Senhor. Não olhe, não detenha o seu olhar naquilo que não agrada ao Senhor, naquilo que não é a vontade de Deus. E aí, no versículo 6, ele diz assim: os meus olhos procurarão os fiéis da terra, para que morem comigo. O que anda em caminho reto, esse me servirá. Aqui nós aprendemos algo fantástico. Primeiro, que ele reforça a ideia de só colocar diante dos olhos aquilo que agrada ao Senhor, né? Então, se lá no versículo 3 ele diz: eu não porei diante dos meus olhos coisa injusta, no versículo 6 ele diz: os meus olhos procurarão os fiéis da terra. O que é que ele nos ensina aqui? Que os nossos olhos têm que estar focados naquilo que é bom, daquilo que agrada ao Senhor. E a segunda coisa que nós aprendemos aqui nesse versículo 6 é que nós precisamos nos cercar de pessoas íntegras, corretas, honestas, pessoas que temem a Deus. Porque o ser humano é facilmente influenciável. O ser humano é facilmente influenciável. Então, alguém até já disse que nós somos o resultado das 5 pessoas com quem nós nos relacionamos. Então, nós precisamos ter muito cuidado com as pessoas que nós colocamos perto de nós, as pessoas que nos rodeiam, as pessoas que estão muito próximas, porque elas irão ter um papel muito importante na nossa vida e poderão nos influenciar. Então, nós precisamos nos cercar de pessoas fiéis, íntegras, corretas, tementes a Deus. Para que quando precisarmos, por exemplo, de ajuda, de um conselho, de uma orientação, esses conselhos e essas orientações possam ser direcionadas por Deus e sejam pautadas na palavra de Deus. Eu não estou dizendo que você não deve ter amizade com pessoas que pensem diferente de você. Eu estou dizendo que você não deve se deixar influenciar por elas. Você não deve se cercar dessas pessoas. Você pode ter amizade, você pode se relacionar, mas você não deve se cercar dessas pessoas. E uma coisa muito interessante, a gente percebe lá no Salmo 1, o salmista dizendo o seguinte, Salmo 1: bem-aventurado é aquele que não anda no conselho dos ímpios, não se detém no caminho dos pecadores, nem se assenta na roda dos escarnecedores. Veja que é um processo. Feliz é aquele que não anda no conselho dos ímpios. Quais são os conselhos que você tem recebido? Quais são os conselhos que têm lhe influenciado? Né? E isso tem muito a ver com as pessoas as pessoas que lhe cercam. E aí, primeiro começa a andar, depois se detém, aí já começa a dar mais atenção. E depois se assenta e se acomoda. Então precisa ter muito cuidado com aquilo que a gente ouve, com aquilo que a gente vê e com as pessoas das quais nós nos cercamos, porque elas têm um poder muito grande de influência sobre a nossa vida. Então nós temos que nos cercar de pessoas que possam nos influenciar e nos aproximar de Deus. Os verdadeiros amigos são aqueles que nos aproximam de Deus. Os verdadeiros amigos são aqueles que não desistem de nós. Os verdadeiros amigos são aqueles que apontam o caminho que devemos seguir e um caminho que agrade a Deus. Então, os meus olhos procurarão os fiéis da terra. Procurarão, olha só que coisa interessante. Então, não é escolher qualquer um, não é pegar qualquer um, não é se cercar de qualquer um. Se cercar de pessoas fiéis, íntegras, corretas, que se desviam do mal, pessoas tementes a Deus.
Até mesmo as pessoas que você contrata para trabalhar com você. Precisa ser pessoas íntegras, pessoas corretas. E aí, no versículo 7, ele diz assim: não ficará em minha casa o que usa de fraude, o que fala mentiras, não permanecerá diante dos meus olhos. E aí, aqui, já caminhando para o final, eu quero te fazer a seguinte pergunta: o que é que você tem permitido entrar na sua casa? Quem são as pessoas que você tem permitido entrar na sua casa, entrar na sua vida? Quem são essas pessoas? Às vezes nós vamos dando algumas concessões, vamos permitindo algumas coisas. Às vezes permitimos algumas pessoas entrar na nossa casa, falar coisas que não agradam ao Senhor, piadinhas, gracejos, palavras obscenas, e às vezes a gente fica, né, meio que sem jeito de reclamar ou de nos posicionar, e aí a gente vai deixando, vai sendo permissivo, e aí chega um ponto que a pessoa toma conta. Nós não podemos permitir entrar na nossa casa aquilo que não glorifica a Deus. Ah, mas a pessoa não vai querer mais voltar. Que não volte, mas você precisa ser firme e dizer: olha, isso aqui eu não aceito na minha casa. Tem gente que é tão espaçoso que entra na nossa casa e já começa a querer tomar conta, já começa a querer mudar as coisas, mudar a maneira como a gente age, mudar a maneira como a gente pensa, mudar a maneira como a gente vê a vida, a maneira como a gente organiza a nossa casa, a maneira como a gente estabelece o que assistir ou não assistir, por exemplo. Quer ver um exemplo? De repente, você é uma pessoa temente a Deus e você diz: não, na minha casa eu não assisto determinados programas. Aí você recebe uma visita, recebe um parente, recebe um amigo na sua casa, e aí de repente essa pessoa diz assim: ah, vamos assistir tal coisa? E aquilo que ele quer assistir é uma coisa que você não assiste, é uma coisa que você não gosta, é uma coisa que você sabe que não glorifica a Deus. Mas aí às vezes, para não desagradar, para não ser chato, aí você acaba permitindo que ele assista algo que você sabe que não glorifica a Deus. Aí daqui a pouco seus filhos, depois que aquela visita vai embora, seus filhos vão querer assistir aquilo que a visita estava assistindo. Aí você vai dizer: não, mas aqui a gente não assiste isso. Ah, mas quando fulano estava aqui nós assistimos. Então, se aquilo que a pessoa quer assistir, se aquilo que a pessoa quer ouvir não glorifica a Deus, não aceite. É a sua casa, suas regras. Ah, mas é porque é parente, é amigo, é muito tempo que eu não vejo. Sua casa, suas regras. Você não pode permitir que entre na sua casa aquilo que não glorifique a Deus. Você não vai ser mal educado, não é sobre isso. Mas é ser firme, é ter postura. Não, isso aqui nós não assistimos. Ah, isso aqui nós não fazemos. Não, isso aqui não. Hoje a gente vive numa geração muito conectada, né? Muito conectada com os aparelhos, principalmente com o celular. Aí de repente você tem na sua casa a seguinte regra: não, aqui em casa na hora da refeição ninguém usa celular. Aí daqui a pouco você recebe uma visita e aí aquela pessoa que durante a refeição está ali usando o celular. E aí você, para não ser chato, aí você deixa usar e tal. Aí quando a visita vai embora, aí o seu filho diz assim: ó, ah, eu vou usar o celular enquanto eu estou comendo. Aí você diz: não, aqui a gente não come. Ah, mas o senhor deixou fulano de tal usar. Ah, fulano de tal estava usando, fulano de tal usa. Né? Então a gente precisa ter muito cuidado com o que a gente permite. Temos que ter muito cuidado com as permissões, com as concessões que nós damos. Não permita entrar na sua casa aquilo que não glorifica a Deus, aquilo que não agrada ao Senhor. Sua casa, suas regras. Sua vida, suas regras. E essas regras precisam estar pautadas nos princípios e valores da palavra de Deus. Não é sobre o que você acha, não é sobre o que você gosta, é sobre o que Deus quer que nós façamos, tá bom? Então que Deus nos abençoe e que nós possamos realmente falar e viver a bondade e a justiça de Deus, sendo íntegros em nosso procedimento, em nosso comportamento, sendo firmes na nossa maneira de ser, sendo coerentes com a nossa fé, comprometidos com a verdade do Evangelho e fiéis ao Senhor em todo o nosso
procedimento. Então, não permita entrar na sua casa, não permita entrar na sua vida, não se permita ver aquilo que não glorifica ao Senhor. Que Deus nos abençoe e que nós possamos nessa quarta-feira ter um dia muito abençoado pelo Senhor, tá bom? Se esse programa abençoou a sua vida, compartilhe esse link com o maior número de pessoas que você puder, para que nós possamos também alcançar ainda muitas outras pessoas nesta manhã de quarta-feira, tá bom? Deus abençoe, um forte abraço e, se Deus permitir, amanhã nós estaremos novamente com o programa Reflexão em Vida às 6h57 da manhã. Deus abençoe, um forte abraço e até amanhã, se Deus quiser.